Oi gente, tudo bem? Vamos falar de projetos? Eu sei que esse é um vídeo que vocês estão me pedindo há muito tempo e logo no início de 2019 eu meio que prometi pra vocês que eu ia vir falar sobre isso, mas o que eu pensei? Eu preferi deixar os projetos acontecerem, viver os projetos, para vir falar para vocês, até porque projeto é uma coisa atemporal. A gente pode, os projetos eles acontecem todos os anos dentro das escolas, né? E os temas, isso é um assunto que eu vou tentar abordar um pouco mais, do que você tá falando na sua escola? Às vezes o projeto que eu vou te mostrar aqui não faz sentido para você, né? O projeto ele é muito específico, ele traz uma identidade, então vocês não precisam se prender ao tema do meu projeto, né? Eu acho legal ter ideias, eu acho muito bacana, até porque a gente se inspira em outras ideias para fazer os nossos, mas quem sabe essas ideias e os projetos que eu vou mostrar para vocês inspirem vocês agora para os próximos planejamentos, né? Seja aí de que ano que for. Eu não quero me estender muito aqui, porque eu não quero ficar muito em teoria, apesar de ser algo muito importante da gente falar, principalmente na educação infantil, né? Então, para quem tá chegando aqui agora, eu sou professora de educação infantil e eu sou apaixonada por esse trabalho e eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência do trabalho com projetos. Trabalhar com projetos é algo muito desafiador, mas é algo muito recompensador, porque é difícil, porque você tem um planejamento, mas você tem no meio desse planejamento muitas incertezas, você não sabe o tempo correto que ele vai durar, você não sabe como que vai ser o desenrolar dele, muitas vezes a finalização dele não é da maneira que você imaginou, e então você precisa ser uma pessoa aberta para poder desenvolver os projetos, tá? Então assim, ponto principal de um projeto. O projeto, ele precisa, primeiro, vir da vontade, da curiosidade das crianças, da turma. Pode ser de uma criança e desperta no grupo, pode ser do grupo, né? Então, ela precisa vir dessa necessidade de saciar uma vontade da criança, do grupo qual você trabalha, ou ele pode vir da sua intenção, enquanto professor, enquanto professora, mas ele precisa despertar nas crianças a curiosidade, a vontade e o desejo de correr atrás daquela aventura que o projeto se torna, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Por quê? Se a gente traz projetos já prontos, o projeto Natal, projeto Páscoa, projeto Água, projeto Vida, sabe? Se a gente já traz a coisa mastigada, ela é só uma atividade pronta que a criança vai ter uma participação mínima e ok, nossa, parabéns, né? Muitas vezes a gente se preocupa muito em estruturar um projeto, em trazer, nossa, grandes ideias e elaborar portfólios, tal, quando o foco não deve ser esse, né? O foco, ele deve ser o dia a dia vivido do projeto. Então, eu vou compartilhar através das minhas experiências o que é trabalhar com projeto, tá? Então, eu já tenho vídeo gravado aqui falando sobre o planejamento da educação infantil. A gente sabe das mudanças que vem acontecendo para que a gente consiga planejar o nosso trabalho. O que antes vinha tudo mastigado, dividido em conteúdos, hoje já não é mais assim e a gente sabe que não tem necessidade de ser assim, muito pelo contrário. Hoje nós temos as cartas de intenções e as cartas de intenções, eu já fiz um vídeo específico sobre isso, são elas que trazem ali a nossa vontade do fundo do nosso ser, do que a gente pretende trabalhar. Então são as nossas intenções, mas elas precisam também contemplar as intenções das crianças, porque senão não faz sentido, né? Não existe mais essa coisa de eu sou a detentora do saber, eu chego com uma apostila, eu aplico essa apostila e o conteúdo tá dado. Não existe isso, né? Principalmente em educação infantil.
Então, o meu planejamento, a minha intenção, ela estava carregada da minha bagagem pessoal, da minha bagagem profissional e da minha bagagem enquanto ser humano que quer algo maior para aquelas crianças. E junto com isso eu trouxe as expectativas das crianças e das famílias, né? Então a gente fez um trabalho ali conjunto. Nas primeiras semanas de aula eu pude perceber algumas características da minha turma e eu fiquei com um projeto aqui, ó, na minha cabeça, sabe? Aquela pulguinha na orelha que me falava vai, e eu pensei, será que isso vai despertar o interesse das crianças? Será que isso pode se tornar um projeto ou isso vai ser uma invasão minha, né, de um tema que eu quero propor? E aí eu conversei com as crianças. A minha turma é uma turma que ela tinha uma capacidade argumentativa muito grande, um poder de escuta muito bom, mas que eram muitas opiniões, muita coisa rolando, só que ao mesmo tempo eu percebi que era uma turma que eu conseguia fazer uma roda. A gente sabe, quem é professor de educação infantil, que tem aí seus 30 alunos, sabe a dificuldade de você fazer uma roda e desenvolver uma atividade nela. E essa turma, ela tinha essa concentração de ficar na roda e participar da atividade. Então eu uni o útil ao agradável e propus para a turma para que a gente instituísse uma assembleia na nossa turma. E de início foi, nossa, o que é isso? É de comer, né? E aí a gente foi trabalhando os conteúdos, os conceitos referentes à assembleia, o que era uma assembleia. Então a gente instituiu semanalmente, um dia, uma vez por semana, a gente se reunia em roda, além dos momentos diários de roda, para roda de conversa, leitura de história, brincadeiras. Além desses momentos, a gente tinha um momento durante a semana onde a gente sentava e eles já sabiam que ali o papo era sério, digamos assim. E essa assembleia, ela serviu para que a gente decidisse muitas coisas coletivamente, porque nós éramos ali um grupo, então não adiantava apenas eu trazer as decisões e, né, as respostas para tudo, eu precisava da ajuda deles. Então quando a gente precisava decidir coisas, a gente decidia junto, quando a gente precisava votar, quando a gente precisava avaliar, a gente avaliava junto, e também para que a gente pudesse conversar sobre questões que estavam acontecendo e que não estavam agradando a mim, a eles, em qualquer situação. Então, nós instituímos o projeto Assembleia, né? E aí, assim, eu vou trazer aqui o registro desse projeto, lembrando que o registro, ele é muito importante para documentar a prática, mas ele revela uma amostra do que foi vivido e vivenciado dentro de um projeto, dentro de uma escola, enfim, tá? Então, o que tá aqui é o resumo daquilo que a gente viveu enquanto coletivo nesse projeto, tá? Então, eu fiz um caderno de assembleia. Aqui eu tenho a explicação do projeto, eu expliquei o que é esse projeto, qual era o meu objetivo, em que eu me baseei para fazer esse projeto. E aí, os próximos registros foram feitos a partir dos nossos encontros. Então, o que a gente fez? A gente começou, como eu falei, falando de conceitos, o que é assembleia. Então, tudo que eu registrei aqui foi com a ajuda deles. Então, depois de perguntar o que eles achavam que era, qual era a opinião deles, a gente fez alguns levantamentos e aí a gente trouxe essas respostas. E aí, a gente instituiu um contrato. Então a gente sabia que como era um momento muito importante, onde a gente ia falar de coisa séria, onde tudo ali, seja o que fosse decidido, o que fosse conversado, era nosso, né? Então a gente fez um contrato de que a gente levaria tudo a sério, né? E que principalmente a gente ia exercitar o nosso poder de escuta, mesmo que a gente não concordasse com o que o outro estivesse falando, a gente ia escutar, a gente ia respeitar, e que a gente não ia apontar pro outro, a gente não ia falar, o João fez tal coisa, a Mariazinha fez tal coisa, não, a gente ia, o foco ali era o fato acontecido, o fato a ser decidido. Os envolvidos, a gente conversa no particular, a gente se resolve no particular, então a gente
fez o nosso contrato e cada criança fez a sua assinatura. E aí, no primeiro semestre, a gente fez diversas atividades que demonstrassem a questão dos sentimentos, dos valores, né? Então, a gente fez um levantamento do que deixava a gente feliz, o que deixava a gente triste, e as crianças foram registrando livremente o que elas achavam, o que deixava elas felizes, o que deixava elas tristes. E o combinado a partir dessa atividade, desse momento, é que nós iríamos procurar fazer mais do que o que nos deixa feliz e menos o que nos deixa triste. Não que as coisas tristes não iriam acontecer, porque elas acontecem, mas a gente precisa saber lidar com elas. Mas que a gente ia procurar fazer coisas mais felizes, né? Porque eles chegaram na conclusão que ser feliz é muito mais legal do que ser triste. Então, a gente ia tentar seguir esse caminho. Aí, a gente precisou fazer uma eleição, uma votação para decidir o nome da turma. E aí a gente fez todo um processo mesmo, foi bem difícil porque tiveram várias fases a nossa votação, porque eram muitos nomes, tal, mas no final ganhou Turma dos Super-Heróis. E eu confesso para vocês que isso aqui me deixou um pouco assim, porque eu cheguei cheia de ideias novas e eu achava que a gente tinha que chamar um nome bem diferente assim, e ganhou Super-Heróis. Aí eu falei, nossa, e agora? Né? Eu confesso que eu saí desse dia um pouco frustrada, porque eu queria que o nosso nome fosse um nome pá! E não fosse um nome, tipo, comercial, sabe? Vocês entendem? O que eu não imaginava é que isso aqui se tornou isso aqui, que foi o nosso segundo projeto e que foi praticamente a menina dos nossos olhos, e eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, no final, nós nos tornamos a Turma dos Super-Heróis e isso desenrolou de um projeto maravilhoso que eu vou contar pra vocês, tá? Bom, nós também tivemos um mascote, que foi o peixinho da Ariel, era o linguado, sim. Era um ursinho de pelúcia que eu tinha na casa da minha mãe, sem intenção nenhuma. Eu peguei e levei ele pra minha escola e falei, olha, esse aqui é o nosso mascotinho. Eu simplesmente trouxe, tá, gente? Sabe, eu não fiz votação do que vocês querem pra mascote, nada disso. Talvez numa próxima eu fizesse. Mas eu simplesmente tinha aquele ursinho. Eu cheguei em casa, eu cheguei na escola com ele, as crianças, ai, que coisa linda, ficou o nosso mascote. E aí eles decidiram o nome dele, que foi o mascote fofinho, também através de uma votação. Eles votaram e foi eleito. E desse daqui surgiu esse daqui, que eu não... Foi um projeto, mas ele foi um projeto um pouco diferente, um pouco mais dinâmico, onde o nosso mascote fofinho, ele participava da nossa rotina, ele brincava com a gente, ele participava das atividades, e o fofinho, ele ia toda sexta-feira para casa de uma criança. Então a gente fazia um sorteio com o nome das crianças, a criança sorteada levava o fofinho para casa e levava esse caderno, e aí a família registrava como que foi o final de semana. Então eu coloquei aqui uma introdução para a família entender o que estava acontecendo, né? E aí as famílias registravam. E, gente, foi, assim, sensacional. Elas eram livres, tá? Para registrar desenho, escrita com a família, foto, assim, era livre. E aí eles começaram a caprichar. Então, assim, a gente teve fotos, a gente teve muitos desenhos, a gente teve uns relatos de encher o olho d'água, como que um bichinho tão assim pudesse causar isso. Então, assim, aproximou muito as famílias, trouxe a família pra escola, uniu as pessoas da família, sabe? Então, eu tô muito realizada de ter feito esse projeto e com certeza eu vou fazer muitos e muitos anos, tá? Então, as famílias foram fazendo diversos registros. A gente tem aqui... Nossa, isso aqui vai ser uma recordação que eu vou guardar, porque tem um pouquinho de cada criança e de cada família aqui, sabe? Todas participaram. Então, todas têm um registro. Seja um desenho, seja uma foto, seja um texto. E eu vou guardar isso aqui. Isso aqui é uma joia rara pra mim, né? Enfim, tivemos o fofinho, que ele acabou se tornando um projeto paralelo, né? Mas não teve aquela coisa de objetivo, início, meio e fim. Ele apenas surgiu e a gente quis fazer um registro dele, tá? Voltando para a Assembleia, a gente trabalhou aspectos necessários para que a gente pudesse conviver no coletivo, em grupo.
Então trabalhamos a paciência e esse foi um momento bem bacana. Então as crianças me ajudaram bastante a refletir sobre paciência. Elas entenderam que todo mundo perde a paciência, que isso é normal, que a Pro perde a paciência, que as famílias perdem a paciência, que eles perdem a paciência e que isso não é errado. A questão é como que a gente lida com isso, o que a gente tem, o que a gente pode fazer, quais são as nossas fugas quando a gente perde a paciência, né? E aí a gente fez a experiência do feijão, onde eles plantaram o feijãozinho e qual era o objetivo? É trabalhar a paciência, porque quando a gente planta alguma coisa, a gente tem que esperar. Eu plantei o feijão porque era o que a gente poderia ter de mais próximo ali. A gente tem horta, tal, que também serviu para trabalhar a paciência, mas o feijão ele ficava ali, ó, dia a dia. Então chegava na sala, olhava o feijão. E aí, no final de uma semana, eles registraram qual era a sensação, a emoção deles. Muitos o feijão tinha crescido, muitos o feijão morreu ali, mofou. Muitos do feijão não aconteceu nada. E aí foi muito legal. E como é que você vai lidar? Você tá feliz, você quer fazer o quê? Você quer levar o seu feijão para casa? Você vai continuar cultivando? O seu feijão morreu. Você vai desistir, jogar fora, quer outro, vai tentar novamente, quer levar para casa e fazer em casa. Esse foi o objetivo. Trazer a questão da espera, da paciência e como que a gente pode trabalhar isso, tá? Aí, no meio de tudo isso, a gente teve indicadores de qualidade, onde a gente teve que avaliar coisas da escola. A gente teve um levantamento das necessidades dentro da escola como um todo. Só que daí, no meio do caminho, a gente teve que fazer uma pausa, porque as coisas estavam meio agitadas demais e a gente teve que sentar para fazer alguns combinados. E aí, aqui eles registraram os combinados também. E aí depois a gente voltou para nossa votação dos indicadores de qualidade. Indicadores de qualidade é uma avaliação que ela é feita com a comunidade, então as famílias e comunidade participam. E aí eu dei a ideia lá na escola e eles gostaram, né? E aí a gente fez com as crianças também. Então a gente trouxe para a realidade das crianças. A gente levantou com as crianças essas questões, que foi o que eu mostrei antes, e as crianças fizeram uma votação do que elas acham que tá legal, que não tá, que pode mudar. E aí a gente fez um plano de ação, que ele pode ou não ser cumprido rapidamente ou não, isso aí é um processo, né? Mas ele foi feito. Fizemos a brincadeira também do ao invés de, então a gente fez um levantamento de várias coisas chatas, eles que foram me trazendo, gritar, empurrar, bater, chutar, beliscar, essas coisas. E aí, ao invés disso, o que a gente pode fazer? Então, a gente trocou por palavras boas, bonitas e agradáveis. E aí, eles registraram essas palavras aqui. Trabalhamos a questão dos sentimentos com as massinhas de modelar. Então, eles fizeram a representação dos sentimentos através da massinha. E trabalhamos a garrafa da calma, né? Então, fizemos essa finalização de semestre com a garrafa da calma. E aí, quando o segundo semestre começou, a gente fez de um formato diferente essa assembleia. Então, a assembleia ela acontecia toda semana, ou quando ela tinha que acontecer, às vezes ela acontecia a cada 15 dias, é quando a necessidade batia. E aí as crianças traziam os temas, então eu colocava os temas que foram discutidos, tá vendo? Cada um é um tema que foi discutido, e a gente fazia essa discussão em grupo mesmo. E acabou sendo essa... Foi um momento mais dinâmico, onde a gente apenas sentava e discutia, porque eu acho que as questões já tinham sido trabalhadas, eles já sabiam o que tinha que fazer, né? Então a gente ia trabalhando essas questões. E aí, por fim, a gente fez um levantamento do final do ano, né? O que eles mais gostaram durante o ano, e aí eu resumi em algumas palavras o que foi mais significativo durante o ano. E esse foi o nosso projeto Assembleia. Eu gostei bastante de fazer, eu acho que uniu a turma. Eu acho que eles aprenderam a se respeitar, a se ouvir muito mais, aprenderam a argumentar, né? E se a gente for falar em aspectos de aprendizagem, aí a gente pode ver quantas coisas que foram trabalhadas de comunicação, de interação, de linguagem escrita. A gente pode aí viajar do que foi trabalhado, né? Bom, gente, para finalizar,
a menina dos nossos olhos, que foi um projeto a partir de uma votação dentro da Assembleia. Esse aqui ele não estava pensado por ninguém, ele apenas surgiu, que foi o projeto Super-Heróis, que quando esse nome surgiu, que eu falei pra vocês, que eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu cheguei em casa e eu falei, nossa, eu tô ainda meio assim. E aí eu tive um estalo, eu falei, meu Deus, super-heróis, a gente tá tão acostumado a assistir filmes de super-heróis, a gente sempre quer ser, o Batman, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, a gente tem muito isso é muito comercial, isso faz muito parte do nosso dia a dia. Por que não tirar um pouco dessa visão? Não que a gente não vai vivenciar, a gente vai vivenciar, porque isso é legal cada um ter o seu superpoder, tal. Tanto que a gente fez muitas atividades sobre isso, mas eu quero tirar um pouco dessa questão apenas comercial e a gente vai trabalhar os super-heróis de uma maneira um pouco mais ampla. Então eu vou contar pra vocês. Então aqui tá o registro de todo o projeto, como que ele começou, eu conto como que ele começou e o que a gente foi fazendo. Então a gente fez atividades onde cada um escolhia qual super-herói ele queria ser, se ele queria ser algum super-herói já conhecido ou ele queria inventar um super-herói com algum poder. A gente discutiu o que é ser super-herói, quem é super-herói, aonde a gente encontra super-heróis, e aí eu faço um registro, né, das respostas deles. E aí eu trouxe uma pauta provocativa para eles, através de vários gêneros textuais. Então eu trouxe jornal, revista e internet, texto de internet, com matérias diferentes, notícias diferentes sobre heróis da vida real. Porque eles trouxeram isso na nossa roda de conversa, que existem heróis da vida real. E aí eu trouxe algumas reportagens, e dessas reportagens eles escolheram os bombeiros de Brumadinho. A gente conversou sobre Brumadinho e eles escolheram os bombeiros. E eles ficaram encantados em descobrir que bombeiro não só apaga fogo, né? Então eles se encantaram pelos bombeiros e eles quiseram entender um pouco mais. Então aí eu trouxe mais coisas sobre bombeiros, sobre a vida dos bombeiros. E perto da escola nós temos um corpo de bombeiros e nós fomos visitar. Para mim foi o passeio mais significativo, porque o que eles absorveram daquele momento, porque eles queriam muito conhecer o trabalho dos bombeiros. Então, nós fomos até o corpo de bombeiros, eles puderam conhecer um pouco do trabalho dos bombeiros, foi bem divertido. E tudo a gente fazia registro, tá? Tudo tinha um registro deles. Aí nós entramos nos heróis que a gente não sabe muito por que são considerados heróis. Então a gente falou sobre o Kirikou, que é aquele menininho, pequenininho, que ninguém dava nada pra ele, mas ele que ajudava a salvar a aldeia de muitas coisas, então ele foi considerado um pequeno herói, né, um pequeno grande herói. E aí nós entramos no projeto do afrofuturismo. Foi a ideia da minha parceira, linda, maravilhosa. Ela falou, olha, já que a gente tá falando de africanos, tal, por que a gente não faz um projeto de afrofuturismo, né? Por que a gente não faz o tema de afrofuturismo dentro desse projeto? E eu achei que fechou com chave de ouro, né? Ela trouxe muito conteúdo, e aí a gente trabalhou com as crianças, os heróis afrofuturistas, onde cada criança pôde se tornar um herói afrofuturista com seu poder, e nós fizemos uma exposição. Aí nós imprimimos essas fotos de cada criança, imprimimos papel fotográfico mesmo, nós mandamos revelar, né, em papel fotográfico, e cada criança pôde levar para casa o seu herói, que era ele mesmo, né, afrofuturista. E nós também fomos na exposição dos super-heróis do Lego, né, e foi legal, apesar de ser algo mais comercial, algo que, né, eles já conhecem e tal, mas eles também gostaram porque eles eram a turma dos super-heróis. E assim, esse projeto foi muito bacana porque eles conseguiram ver com outros olhos o tema super-heróis. Eu acho que eles se identificaram muito e eles puderam perceber que eles também podem ser super-heróis. Eles também têm poderes para enfrentar as dificuldades, para fazer um outro feliz, enfim, né? E a gente usou muito isso no final do ano, quando, na nossa última roda de conversa,
a gente sentou e a gente foi falar sobre os desafios do próximo ano, e eles bem apreensivos, porque eles sairiam da escola, eles, né, iriam pro primeiro ano, então eles mudariam muito a rotina deles, apesar da gente ter ido conhecer a escola, né, uma escola que tem o primeiro ano, eles ainda não faziam ideia do que esperava por eles, e eles estavam apreensivos, muitos não queriam sair da escola, e a gente fez essa conversa e a gente relembrou o quanto a gente passa no dia a dia por dificuldades, por obstáculos, mas nós somos super-heróis, nós temos o nosso super-herói aqui dentro e a gente pode usá-lo nesses momentos. E aí eu também compartilhei que eu também mudaria de escola, eu também teria tudo novo de novo, eu também tinha medo, eu também estava nervosa, eu também às vezes falava, eu não quero mudar, eu quero continuar do jeito que tá, mas a gente precisa seguir em frente. Então a gente fez um combinado que a gente sempre seria a turma dos super-heróis, sempre pra sempre, e que quando começasse o novo ano, e daqui pra frente, sempre que eles começassem um lugar novo, algo que fizesse eles se sentirem nervosos, algo que eles sentissem aquela vontade de desistir, sabe? Porque eu tô com medo, que eles se lembrassem da nossa turma, de tudo que a gente viveu nesse ano, e que eles se lembrassem que a Proju também estaria passando pela mesma coisa que eles, que não é porque a gente cresce que a gente deixa de sentir essas coisas, e que eu também estaria começando num novo lugar, com alunos novos, com colegas de trabalhos novos, e que a gente não sabe como é que vai ser, mas que a gente ia se lembrar, eu ia pensar neles e eles iam pensar em mim, e que a gente estaria junto nessa, porque nós somos os super-heróis sempre pra sempre. Então, eu acho que ter tido a possibilidade de trabalhar esse projeto com eles, de algo que eu não, que eu de verdade eu falava, ai meu Deus, não vai dar certo, foi um presente pra mim poder ter trabalhado. E eu vou guardar isso aqui com muito amor e carinho, não só como documentação pedagógica, mas como um presente que eu tive e que com certeza vai servir de inspiração pra mim nos próximos anos. Eu vou sentir muita falta dessa turminha que me ensinou muito, que me ajudou muito, mas eu sei que eles vão voar longe por aí e que um dia, quem sabe, a gente se reencontra aí nos caminhos da vida, né? Então é isso, gente. Esses foram os meus projetos de 2019. Eu acho que quando as coisas fazem sentido, quando as coisas têm significado, eu acho que esse é o resultado, né? Eu acho que eu posso dizer que eu estou muito feliz e satisfeita e realizada com os meus resultados, porque esse é o produto final. Aquilo tocar a gente, né? Então é isso, gente. Eu não vou ficar falando muito mais, porque eu já falei muito e é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos e até os próximos projetos. Tchau, tchau.